Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Flávio Morgenstern, Cristina Grêmio de Curitiba e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos também na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é 17 de fevereiro de 2023. Confira os destaques desta sexta-feira. CUT critica aumento de R$ 18,00 no salário mínimo anunciado por Lula. Presidente viaja para a Bahia com Janja para descansar depois de apenas 43 dias de governo. Você conhece o ChatGPT? A nova plataforma de inteligência artificial é o assunto da nossa entrevista do dia. Tem muito mais agora no Oeste Sem Filtro. E a edição 152 da Revista Oeste traz na capa uma reportagem de Joyce Maffezoli com o título A Fraude dos 33 milhões de famintos. E eu vou pedir para o Flávio Morgan, meu companheiro aqui de estúdio desta noite, para ler um trechinho. Boa noite, Flávio. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Cristina. Boa noite a nossa querida audiência aqui que faz todo esse programa ser o que ele é. Eu quero comentar que este artigo, ele faz a melhor coisa que foi feita no jornalismo até o presente momento, que é analisar por que estes números aparecem, né? Esses números mágicos, 33 milhões de famintos, 120 milhões de pessoas em insegurança alimentar, né? Que foi um número citado pela Marina Silva, como se tivesse mais da metade do país passando fome. Aqui um trechinho para a Joyce, aspas. Nós, com 0,5% do PIB, acabamos com a fome entre 2003 e 2010. Acabou. Ninguém mais ouvia falar. Você não via criança no sinal de trânsito. Não tinha mais. Fecha aspas. Uma frase como essa, dita pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na manhã de quinta-feira, no coração da Avenida Faria Lima, em São Paulo, que separa o verdadeiro drama da fome de quem faz política com prato vazio no Brasil. Na contramão da velha mídia politicamente correta, a reportagem de Oeste escolheu o caminho mais difícil para tratar do tema. Quais são os dados reais sobre a fome no país? Quem financia essas pesquisas? Onde estão os 33 milhões de famintos? E, principalmente, por que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, embargou no sensível discurso sem filtro? O tema bíblico da campanha da fraternidade é Dá-lhes vós mesmos de comer. Tá aí, essa é a matéria, reportagem de capa da Revista Oeste, que já está no ar, já está disponível no site revistaoeste.com. A gente convida você que gosta do conteúdo da Revista Oeste, mas ainda não é assinante, corre lá no site revistaoeste.com/cine, ou então aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui do ladinho. É um passo a passo muito simples, muito rápido para você também se tornar um assinante. Para conferir esse texto aqui que o Flávio acabou de ler um trechinho da Joyce Maffezoli e outros textos. Essa semana temos artigos aí de Paula Schmidt, Roberto Mota, Evaristo de Miranda, Rafael Fontana, além, claro, dos nossos colunistas fixos, J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Dagomir Marquesi, Bruno Meyer, Silvio Navarro e muito mais. Lembrando que é o valor da sua assinatura que mantém a independência dos nossos jornalistas. Quero aproveitar para dar as boas-vindas também para Ana Paula Henkel. Ana, queria te ouvir também um pouco a respeito dessa capa, essa bela reportagem de capa da jornalista Joyce Maffezoli. Mais um assunto que você só vai ver aqui na Revista Oeste, questionando os números, questionando a metodologia da pesquisa, questionando quem que financia, né, essas ONGs que fazem esse tipo de pesquisa, que encontra aí 33 milhões, depois 120 milhões de famintos no Brasil. Boa noite, Paula querida, nossa chefe, Flávio, você mais uma vez aqui com a gente, muito bom. Boa noite, Cris. Um beijo ao nosso querido mestre Augusto Nunes, Fiuza, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. É o Brasil sem filtro, né, Paula? É o Brasil como o Brasil precisa ser, com informações. Durante 4 anos, no governo do presidente Bolsonaro, o que nós vimos na imprensa foi o quê? Falácias, números,
que não eram reais, né, que não retratavam a realidade, números na economia, números sobre a Amazônia, enfim. E eu acho que essa capa, essa brilhante capa dessa semana, ela complementa uma outra capa nossa, que fala sobre a herança bendita do governo do presidente Jair Bolsonaro. Porque por mais que as pessoas queiram empurrar as mentiras na velha e carcomida imprensa, os números não mentem, né? Como diz Ben Shapiro, facts don't care about your feelings, né? Os fatos não se importam com os seus sentimentos. Então, mais uma vez, parabéns, né, à equipe da Oeste por trazer fatos, por desnudar, digamos assim, a narrativa, que agora, provavelmente, a narrativa inversa vai ser emplacada nos próximos 4 anos. O Brasil será o país do progresso, né, o país da bondade, e aqui a nossa audiência pode ter certeza que continuaremos sem filtro na revista e no nosso encontro diário. E vamos agora ao primeiro assunto do dia. O senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, foi eleito ontem presidente da Comissão Temporária do Senado para acompanhar a situação dos Yanomamis. Em 2018, Rodrigues foi eleito senador e ficou conhecido depois de ser flagrado com R$33 mil na cueca em outubro de 2020. O dinheiro foi encontrado pela Polícia Federal durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma investigação que apurava um esquema de desvio de recursos públicos no combate à Covid-19 em Roraima. E aí, Flávio, senador agora então indicado para comandar uma comissão no Senado para orientar ali os trabalhos, né, em relação à crise dos Yanomamis, o próprio, aquele que foi encontrado com R$33 mil na cueca. Em primeiro lugar, nós temos de ter clareza para o nosso público a respeito de uma coisa. Este senador que foi flagrado com muito dinheiro na cueca não é aquele mesmo assessor famoso do ligado José Genuíno que foi flagrado também com dólares na cueca. Aquele lá seria... ele era um assessor do deputado José Guimarães, do PT do Ceará, que ele foi preso no embarque do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, com R$100 mil escondido na cueca. Isso é bem mais, hein? Pois é, isso aí encheu, né? Uma fralda, eu fico tentando imaginar como que você... não é que passar, sei lá, num sensor de aeroporto, como é que você anda, né, com R$100 mil na cueca. Eu lembro que até um programa desses televisivos aí, não lembro se foi o Pânico, ele tentou ir lá, colocando dinheiro lá numa cueca para ver, vai enchendo, não chega nem a 1/3 deste valor, né, e ele ainda tinha mais 209 mil em uma mala de mão. Obviamente são essas pessoas que o Lula nunca ouviu falar, que depois o Genuíno nunca ouviu falar, era só um amigo. Primeiro era aquele discurso de que agora não se varre mais a sujeira para debaixo do tapete, depois, todo mundo faz igual, e depois, olha, na verdade, o Queiroz uma vez foi lá, deu um cheque para Michele Bolsonaro. Sempre esse discurso, essa mudança de discurso para desviar o foco. Este é o Chico Rodrigues, este é outro caso de dinheiro na cueca. Foi feita uma busca e apreensão, e aí ele começou, os policiais desconfiaram no meio da busca que ele estava meio assim, sabe, virando assim para a parede, aquela situação assim, bem, vamos dizer, né, prosaica, né, bem curiosa ali naquele momento, e descobriram que ele estava enchendo, colocando muito dinheiro, vocês entenderam, né? Eu não sei como é que ele queria salvar esse dinheiro depois, não consigo entender isso direito. Aí a gente vai perceber, né? Quando você vê a esquerda, o PT, o Senado, boa parte da Câmara dos Deputados, falando tanto, olha, nós vamos investigar, é sempre aquele papinho lá, sabe, meio abstrato que ninguém conhece, tipo, Yanomamis lá em Roraima, ou então, sei lá, qualquer causa que ela não seja tangível para a maior parte da população, pode ter certeza que eles vão armar um circo danado, como foi a CPI da Covid, né, a CPI do circo, a coisa mais totalitária da história do Brasil, mais mentirosa, para jogar o foco em outra coisa, enquanto que eles nunca vão investigar o que é que precisa ser investigado. Abuso de autoridade, empreiteiras lucrando, pagando propina, isso é que tinha que ser investigado, né? Mas não, você coloca justamente essas pessoas assim de reputação ilibada, né, para investigar inocentes e vão jogar a culpa em todo mundo que não tem nada a ver com o pato.
Muito bem, quero dar as boas-vindas, boa noite também, Cristina Grêmio, seja bem-vinda. A gente está aqui comentando o caso do senador que foi encontrado aí com R$33 mil na cueca e agora ganhou um cargo numa comissão para acompanhar aí a situação dos povos Yanomamis. Inacreditável, né, Paula? Boa noite, boa tarde para a Ana, que está nos Estados Unidos mais cedo que nós, boa noite para você, para o Flávio, para a nossa audiência. Eu estava ouvindo o Flávio aqui, tentando lembrar quem era o senador do dinheiro na cueca, porque é tanta cueca, é tanto dinheiro, é tanto flagrante, é tanto absurdo, e aí a gente vê esse e pensa, é só mais um. Aí o Flávio comentou, né, não vamos mais empurrar a sujeira para baixo do tapete. Eu acho que não tem mais nem tapete, nem espaço embaixo de tapete nenhum desse governo para empurrar mais sujeira, é por isso que ela está tão evidente. Tem ministra ligada a milicianos aí, Lula finge que não vê, tem ministro do asfalto na rua da fazenda da própria família, na cidade onde a própria irmã é prefeita, e Lula finge que não vê. Tem, né, quantos já condenados aí, tem ministro que foi condenado em 3 instâncias e só não está preso porque conseguiu que um único juiz de forma monocrática concedesse um habeas corpus e está lá à espera do trânsito em julgado. Pode ser preso, e aí vai fazer o quê, Lula? Vai fingir que não vê também? É inacreditável. E aí vão nomeando, né, esse pessoal do dinheiro na cueca, das malas de dinheiro nos apartamentos. É sempre do amigo. Agora eu acho que não é do amigo, né? Agora eu acho que é o amigo que está sendo nomeado. Mas vamos à questão que há importante mesmo, né, a dos Yanomamis, né? É um governo que finge ser o defensor das minorias, que finge preocupação com os famintos, com os pobres e oprimidos, apesar dos apenas R$18 de aumento do salário mínimo aí, de tantos outros absurdos que a gente está vendo sendo cometidos dia após dia, à revelia do que foi dito na campanha, né? Como se tudo aquilo não tivesse sido prometido, picanha, então não vamos nem falar. Mas aí os Yanomami, voltando a eles, né? Passaram muita fome nos 4 anos do governo Bolsonaro, eles eram gordinhos, bem nutridos nos governos Temer, Dilma, Lula, FHC e em tantos outros. Não, só que não, né? A gente entrevista aí enfermeiro especializado em saúde indígena que diz outra coisa, deputado indígena venezuelano que diz outra coisa, os próprios Yanomami que falam outra coisa. Vamos ver se ao menos o especialista em Yanomamis agora, né, apesar da especialidade dele ser dinheiro na cueca, consegue descobrir a verdade sobre esses índios que precisam sim de ajuda, precisam sim de solução e não de mais papagaiada em cima do nome deles, das terras deles ou dos interesses deles, né, que esse governo, aliás, parece não se preocupar, né, aqueles interesses de explorar as próprias terras, isso não é concedido. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, disse nesta semana, durante um evento da área econômica, que não importa se o político é de direita ou de esquerda. Ele precisa ajudar de imediato os pobres. Vamos ver o vídeo. Eu entendo que tem uma população que é muito carente e que precisa de nós. Muitas vezes as pessoas me perguntam, e aí, você é direita? Você é independente de eu ser um cara mais da direita? Eu digo o seguinte, não importa se você é direita ou se você é esquerda. O pobre não sabe o que é direita, o que é esquerda, e ele precisa de teto, ele precisa de abrigo, ele precisa de proteção, ele está precisando de saúde, de resolução dos seus problemas imediatos, de diminuição dos tempos de espera por cirurgias eletivas. O jovem precisa de perspectiva, de ingresso no mercado de trabalho, então ele vai necessitar de ferramentas, porque o mercado vai cobrar cada vez mais ferramentas específicas. Todos os produtores precisam de infraestrutura de qualidade, precisam de um ambiente que proporcione segurança jurídica e competitividade. Então, no final das contas, a pauta da direita e a pauta da esquerda, em muitos momentos, elas convergem. Ana, a gente viu circular muito aí na chamada grande mídia, né? Uma frase dita aí pelo governador Tarcísio de Freitas, mas tirada um pouco do contexto, né? É importante a gente ver, big picture, né? Tudo que ele falou a respeito. Paula, só que o Tarcísio, o governador, é claro, no final do dia, o pobre, ele quer saber se ele tem comida na mesa, se ele tem empregos, mas eu acho que já há algum tempo no Brasil o pobre está entendendo, sim, o que é esquerda, o que é direita, não num contexto vazio de separar, numa dicotomia de separar um fla-flu, direita para cá, esquerda para lá,
mas por causa das políticas que cada lado defende. E isso inclui, principalmente, as políticas econômicas que afetam a vida do pobre, principalmente do pobre, né? Fica a discussão, Lula falando de demonizando o financeiro. Ontem entrevistamos aqui, né, o professor Rogério Mori, e no final do dia, essas políticas, essa guerra contra o mercado, essa guerra contra, por exemplo, um banco central independente, quem paga o pato, quem paga a conta no cotidiano, na vida diária, é o pobre. Vamos cortar daqui para aumentar o imposto ali para os ricos, para a classe que produz, como se a classe que produz não vai colocar num efeito cascata o aumento de impostos para os empresários. Quem vai pagar? É o pobre, né? Não vamos privatizar, porque a Petrobras é nossa, não tem concorrência. Quem sofre ali na bomba é o pobre, não é o cara que tem o carro blindado, que passa o cartão e que não está nem aí para o preço da gasolina. Então, esse tipo de discussão econômica, eu sou muito a favor, por exemplo, da educação econômica, educação financeira nas escolas. Mas é claro que a esquerda não quer isso. A esquerda não quer essa independência intelectual, essa autonomia intelectual do pobre entender de economia, do pobre, por exemplo, falar numa reforma da Previdência e entender que o país precisa de uma saúde fiscal para que a vida dele seja beneficiada num efeito cascata, num efeito dominó lá no final dessa linha, né, dessa corrente. Então, Paula, eu entendo o que o governador disse, mas é preciso separar esquerda e direita não pela etiqueta. Não, o fulano disse que é de esquerda, o outro é de direita, mas sim pelas ações, pelos atos como governantes. Não adianta, por exemplo, um governador, não estou falando do ministro Tarcísio, que começou agora a sua administração, um governador ou um ministro, você falar eu sou de direita e quando você tem a mão na massa, você não propõe medidas sociais, medidas econômicas que são alinhadas com a direita. Porque hoje existe uma guerra cultural, para finalizar, Paula, e claro que dentro dessa guerra cultural existe a esquerda, a direita, a esquerda com a demonização da família, das tradições, a direita protegendo esses valores, mas dentro desse contexto existem pautas econômicas muitíssimo importantes e que hoje são discutidas, sim, pelos pobres. Eles podem até não saber onde colocar, né, essa discussão no espectro, mas eles estão discutindo, sim. Todo o povo brasileiro hoje discute reforma econômica, ministro Paulo Guedes, o próprio ministro da infraestrutura, Tarcísio de Freitas, as pessoas entendiam isso. E esse é o grande terror da esquerda, essa independência intelectual do povo. E aí, Flávio? Eu concordo 200% com o que a Ana acabou de dizer. O ex-ministro, agora o governador Tarcísio, ele disse uma coisa que não bate bem com as manchetes. Porque as manchetes hoje elas tentam ser chamativas. Eu recomendo para todo mundo que tenta entender um pouco o papel do jornalismo de hoje, que veja o que o Ryan Holiday falou, né, naquele seu livro Acredite-me, Estou Mentindo. Ele explica que o jornalismo hoje dos cliques, né, e a gente vê exemplos terríveis aqui no Brasil baseados nisso, ele é baseado em te forçar a dar uma ideia assim, de urgência, né? Então, olha só, Tarcísio Freitas falou que ele aceita dinheiro da esquerda, não sei mais o quê, aí você clica, aí você anda, lê, aí lá no final você vê que a frase não tinha nada a ver, que o trechinho ali
ele fora de contexto ele dá uma outra impressão e que no final das contas o Tarcísio ele estava falando simplesmente uma coisa meio óbvia, né? Ou seja, quando você tem que lidar com uma questão que é de fato urgente como a fome, você primeiro vai resolver o problema, depois você vai ver que tipo de aliança ali que você faz, assim por diante. Agora, uma coisa que é muito importante, que é isso que a Ana está pontuando aí maravilhosamente bem, é que a direita e a esquerda enxergam a coisa de uma maneira completamente diferente. Não adianta achar que é todo mundo igual, que todos os políticos são iguais, eles podem até todos eles terem defeitos, porque são todos humanos, mas não são os mesmos defeitos. E uma coisa muito importante, né? A Ana está falando aí sobre a educação financeira, essa autonomia. Autonomia significa liberdade, né? Ou seja, você não precisa depender do Estado, você tem liberdade para você conseguir fazer os seus negócios, para você ter o seu emprego, não importando qual que seja, de uma maneira completamente livre. A esquerda, ela não acredita em liberdade, ela acredita em igualdade. Eu prefiro até um termo muito mais correto, que é muito mais preciso, ainda mais para a esquerda de hoje em dia, que ela gosta de planificação, ela gosta de monopólio. Então, quando você tiver muitas coisas concomitantes, né, muitas ideias, você vai lidar com várias ideias ao mesmo tempo, você está lidando com uma maneira direita de ver a vida. Quando você está lidando com monopólio, falando, só pode isso aqui, se você discordar 1 milímetro disso aqui, censura, quebra de sigilo, não sei mais o que. Aí é o jeito da esquerda, entendeu? A esquerda, ela gosta de monopólio, ela gosta de imposição. Então, quando você vai impor, né, principalmente para os pobres, uma política que quase sempre, né, ela vai ser desastrada, afinal, se ela fosse uma política boa, ela não precisaria ser imposta, você está lidando com uma maneira esquerdista de ver a vida. Agora, quando você está querendo falar, olha, vamos dar educação de verdade, vamos fazer você pensar, refletir, olha, tem 1000 possibilidades aqui, nenhuma delas é perfeita, a gente vai ter que lidar com um mundo imperfeito, com muitas ideias divergentes ao mesmo tempo, esta é uma maneira direita de ver a vida. Então, eu concordo plenamente com o que a Ana está dizendo, e eu quero só colocar estes termos que eu acho bem precisos, né? A esquerda, ela quer ideias impostas, ideias que são monopólio, ideias que são controle sobre tudo aquilo que não seja ela própria. E a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, criticou o novo valor do salário mínimo divulgado por Lula. De R$ 1.302 passará para R$ 1.320 em 1º de maio, um aumento de R$ 18. Para o presidente da CUT, Sérgio Nobre, o valor deveria ser de R$ 1.382. Em nota, Nobre disse: "Não iremos nos contentar com a proposta atual, nem aplaudir quem nos está lesando. É importante deixar claro que a CUT não foi consultada nem ouvida a respeito do novo valor do salário mínimo." E aí, Cris? Queria saber se a CUT propôs alguma forma, né? Porque é fácil pedir aumento de mais R$ 80, mas de onde vai sair esse dinheiro, né? A gente sabe que o aumento do salário impacta também no INSS, todos os benefícios de aposentados, né? Eu já ia pedir a plaquinha da Ana ali pelo seguinte, porque Lula prometeu um salário mínimo maior. A gente imagina que o candidato, quando sai falando números em cima de um palanque e afirmando categoricamente que eu não vou fazer como esse que está aí, eu vou ser diferente, eu vou chegar e acontecer, eu vou pagar isso, eu vou isentar não sei quem de imposto de renda, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Ele já fez os cálculos, ele já tem uma equipe gabaritada junto dele, já fizeram estudos, levantamentos, 2 meses de transição, causando com 1.000 pessoas naquele bonde da transação, naquela carreta furacão que a gente acompanhou. Como é que ele não sabia que não havia dinheiro para pagar o que ele prometia? Só agora ele descobriu que só cabem R$18 ali nos cofres públicos, né? Porque tem que ter dinheiro para pagar, não adianta querer ter só vontade. Vontade todos nós temos, né? De ajudar todo mundo. Mas, em vez de sair prometendo, ele deveria ter feito os cálculos direitos, ou ele não deveria ter concedido tantas benesses, criado 37 ministérios, né? Acobertado ali embaixo da saia da mamãe Estado, tantos servidores públicos apadrinhados, tantos cabos eleitorais, né, para cumprir tanta promessa feita nos bastidores, promovido tanta gastança,
comprado apoios com trocas de favores, né? Não necessariamente com dinheiro, mas com trocas de favores, de cargos e tal, tudo isso vai inchando a máquina pública, aí não sobra para pagar salário mínimo. A CUT está certa em cobrar. Se a CUT efetivamente continua defendendo os trabalhadores, como diz que defende, tem que cobrar mesmo, mas tem que cobrar principalmente porque as promessas de campanha não estão sendo cumpridas. E se vier a resposta de estou preocupado, né, com o arcabouço fiscal, com os gastos de governo, embora ali num passado bem recente, ali no governo de transação, não tivesse falado de teto de gastos, muito pelo contrário, né, forçou o Congresso a aprovar a PEC dos gastos, a PEC do estouro do teto, mas se tinha essa promessa, então cobre, CUT, cobre mesmo, cobre que seja cumprida a promessa, eles que apertem os cintos e retirem os aumentos que eles prometeram para funcionário público, retirem os cargos de todos esses quase 20 ministérios a mais, retirem o aumento do STF, que foi concedido para compra de mais lagostas, né, de mais farra com o nosso dinheiro, aí vai sobrar para o trabalhador. E só emendando com a notícia anterior que eu acabei não comentando, a declaração do Tarcísio faz bem de falar as verdades que a esquerda tenta esconder. O pobre não está mesmo preocupado com essa ideologia toda aí que esses governos de esquerda jogam em cima da população como se fossem a regra. Pobre está preocupado, sim, com as contas que tem para pagar, com a educação dos seus filhos que estão sendo doutrinados na escola e ele não tem dinheiro para mudar de escola, para botar numa escola que talvez tenha menos doutrinação. Pobre está preocupado, sim, com as cirurgias eletivas que ele precisa fazer e está esperando há 2 anos aí uma vaga no Sistema Único de Saúde, que Lula diz que é tão maravilhoso, né? Mas na hora que ele precisa, ele corre para o Einstein, corre para o hospital particular. Pobre tem outras preocupações e não essa. E por que eu digo que é importante dizer o óbvio? Porque a esquerda sequestra algumas causas como se fossem dela. Não é só a esquerda que se preocupa com pobre, não. Aliás, a esquerda se preocupa pouco, tá aí o salário mínimo para mostrar, o ralo salário mínimo do Lula para mostrar. A esquerda só fala da boca para fora que se preocupa com pobre. E não é a direita que é a malvadona, não. A direita se preocupa em gastar o que o Estado arrecada e, dentro do possível, atender mais as camadas que precisam de maior assistência. Isso precisa ficar claro para toda a população, independentemente da ideologia que vai de um lado e de outro, mas quem efetivamente está preocupado com o pobre, quem promete e depois só entrega migalha, ou quem está lá dizendo a gente precisa olhar para essa esfera, que durante a pandemia correu atrás de auxílio emergencial, tentou auxiliar empresas para que não aumentasse o número de desempregados. É tudo isso que a população precisa olhar para daí, na hora da eleição, votar certo, né? Porque na hora da eleição não adianta ficar caindo no conto do vigário, depois a conta chega. Ana, vou ler mais um trechinho aqui da nota da CUT, diz o seguinte: a retomada do crescimento econômico só se dará com uma política consistente de valorização salarial. É a força dos trabalhadores que movimenta a economia brasileira. Não iremos nos contentar com a proposta atual, nem aplaudir quem nos está lesando. Mas está errado que você não está falando cuspindo, né? Eu nem conseguiria. Olha, o problema desse discurso, Paula, é que esse discurso não bate com a realidade. Estávamos falando de direita, de esquerda, e esse discurso aí é para boi dormir, porque é o discurso que o Lula coloca como se o Estado gerasse riqueza. E o Estado não gera riqueza. E as políticas econômicas, as políticas sociais do PT, do Lula, da Dilma, dessa esquerda brasileira, é a demonização do capitalismo, é a demonização de empresários, é a demonização do mercado, do setor privado, tudo aquilo que de fato gera riqueza para a população. Então não adianta o discurso de salário para cá, salário para lá, mas quem paga, quem realmente cria a riqueza, quem realmente cria a concorrência, quem realmente cria aquele campo para a produção do cidadão? Não é o Estado. E curioso que eles falam dessa medida que não veio, dessa promessa que não veio em relação ao salário, mas eles não tocam, por exemplo, no assunto que é preciso ser tocado, que é o enxugamento da máquina.
essa administração aí, esse terceiro tempo do PT, ele promete, vai elevar os impostos. Nós sabemos muito bem que nessa cadeia de elevação de impostos, quem vai pagar é o pobre, mas não se fala no enxugamento da máquina, não se fala numa reforma administrativa, por quê? Prometeram demais, estelionato eleitoral, prometeram demais, e agora essa gente vai sentir que as promessas fofas, maravilhosas durante a campanha presidencial, muitas delas não vão sequer chegar perto de acontecer, porque não é possível. Os números não batem com os números reais do Brasil. Então, é preciso educar as pessoas a ler os números, a ler o que de fato acontece com a realidade. E aí é o meu ponto de discordância com o governador Tarcísio. A esquerda e a direita não se convergem em lugar algum nesse sentido, porque a direita quer a independência intelectual, a independência social, a independência econômica, e a esquerda quer a dependência, principalmente do pobre, a esses programas sociais que nós sabemos muito bem que eles não são feitos para, como dizem os republicanos aqui nos Estados Unidos, ajudar a levantar. Claro que nós temos que ajudar o pobre a levantar, mas dali em diante criar um cenário para que ele consiga caminhar com suas próprias pernas. A esquerda não quer isso. A esquerda quer muletas, quer a dependência. E essa é a grande diferença. E não apenas a CUT, mas muita gente, ao longo dos próximos meses, eu não diria nem 4 anos, vai sentir na pele que as promessas fofas não vão se realizar nessa administração. Aí, Flávio, sem cuspir, hein? Mas como bem lembrou a Ana, né? Quem banca essa força de trabalhadores é o empresariado brasileiro, né? Quem gera emprego, quem gera renda, faz a economia circular, né? Eu dou uma dica aqui para a CUT que está querendo um aumento do salário mínimo, é só cortar o imposto sindical, você já vai ter você vai ter de volta um aumento do salário mínimo, porque se você não é obrigado a pagar imposto, o dinheiro fica com os trabalhadores, quem vai se ferrar é a CUT, mas aí quem se importa com isso, né? Ninguém com muita relevância. Agora, eu queria sugerir que a gente tentasse voltar àquela notícia anterior lá dos 33 mil na cueca. Já pensou se tentar colocar 33 mil na cueca se fosse em R$18, 18 por 18, assim? A gente iria ver qual é a diferença entre o trabalhador brasileiro e o PT, entre o trabalhador brasileiro e a CUT, porque o PT fala em nome dos trabalhadores para dar dinheiro para a Cláudia Raia. O PT fala em nome dos trabalhadores para dar dinheiro para as grandes empreiteiras. O PT fala em nome dos trabalhadores para dar dinheiro para os grandes banqueiros. Essa é uma constante, né? Um partido mais elitista, na verdade uma elite que é um oligopólio que a gente já viu. A Ana falou de conversa para boi dormir, né? O Paulo Bilinski, ele estava contando as coisas no seu Instagram que você pode fazer com os R$18, não? Sugestões: 310 gramas de picanha, tá? Só dá para uma vez, obviamente, ou 6 pacotes de miojo sabor picanha. Isso aí talvez seja uma coisa muito útil para você fazer com os R$18 de salário mínimo. 1/4 de fardo de leite, tá? O salário mínimo aumentou nisso. 3,5 litros de gasolina, 2,36% de uma cesta básica. Esse é o grande salário mínimo, né? Metade de um ingresso para um cinema, tudo bem que você não consegue pagar metade, mas enfim, você tem metade ali. 1/3 de um pacote de arroz. Lembrando também que boa parte dos jornalistas dessa grande mofada velha e carcomida mídia, quase todos eles, porque eles montaram um consórcio, eles defenderam o fica em casa, a economia a gente vê depois. Na hora que a economia chegou, aí eles vão lá, soltam uma fake news dizendo: a gente estava dizendo fica em casa se puder. Eles nunca disseram se puder, e a emissora deles estava filmando pessoas que estavam trabalhando como se elas fossem culpadas, né? Onde já se viu você está com seu comércio aberto, você tinha que estar passando fome em casa mesmo, e ainda abre a geladeira, mostra que não tem comida nenhuma lá, e falando: você não tem vergonha de estar trabalhando dessa forma? É este consórcio entre mídia e governo que causa a fome no Brasil. Agora, 18h19, estamos ao vivo pelo YouTube, também pela plataforma Rumble. A gente convida você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, participar aqui do nosso chat. E a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro.
Lula vai curtir o carnaval na Bahia com Janja. O casal viajou na tarde de hoje a Salvador. O presidente já quer descansar. Segundo a coluna No Ponto, do site da Revista Oeste, depois de 47 dias de desgoverno, Lula precisa espairecer. Em pouco tempo, deu muito trabalho criticar o mercado financeiro brasileiro, a política de juros do Banco Central, atacar o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, e querer, de alguma forma, destruir, acabar aí com a independência do Banco Central. E aí, Cris? Olha, é de lascar, né? Não deu 2 meses de trabalho e já quer folga. E já zanzou, né? Já fez viagem, já levou Janja para os Estados Unidos, já foi pagar mico na Argentina, contar um monte de fake news, acusar aliado de golpe, acusar ministro do STF de golpe no exterior, levar, né, uma chamadinha do presidente do Uruguai, fazer feio, né, Lula? Talvez por isso ele esteja tão cansado. Olha aí, ó, já viajou, já gastou dinheiro público, já esbanjou muito em Brasília, 200 e tantos mil gastos em suíte presidencial, ainda não explicou por que foi em loja de móveis de luxo, o que é proibido pela lei das licitações. Aliás, não licitou a compra dos móveis, que custaram R$34 mil cada um, em média. Não explicou, e já tem muitos pedidos feitos por deputados, por senadores, a CGU e o Tribunal de Contas da União já receberam esses pedidos de investigação aí sobre essa compra absurda de móveis para o Palácio. Não dá para curtir em casa, não, o feriado de carnaval, tem que ir esbanjar mais dinheiro público, é isso? Vai se exibir, eu duvido que fique escondidinho descansando, vai querer aparecer aí para a imprensa amiga, vai fazer pose, mostrar as coxas saradas, né? Será que a gente vai ver isso no carnaval? Olha, para não dizer que eu não colaborei aqui, Flávio, vou mudar de assunto, porque me agrada mais falar do salário mínimo de R$18 e dos pobres e da picanha. Eu fiz a conta, tá, para te ajudar. O Chico Rodrigues, né, o homem dos dólares na cueca, se ele colocasse envelopinhos de R$18 na cueca, sabe quantos envelopinhos caberiam? 1.833. Ele simplesmente carregou na cueca o suficiente para dar aumento por um mês para 1.833 famílias aí que vivem de salário mínimo. É mole? E Lula querendo tirar férias na Bahia. Quer comentar, Flávia, a quilometragem aí do presidente Lula em menos de 2 meses? Não, peraí, quilometragem de cueca não dá para comentar, porque assim, é uma medida, como que a gente pode dizer de uma maneira muito sutil, né? O lugar onde que eles enfiam dinheiro, porque ele já tem dinheiro excessivo, né? Mas o lugar onde que eles enfiam dinheiro, sei lá, revela um pouco sobre alguma coisa na cabeça dessas pessoas também. E aí, Ana, quer comentar a viagem, a mais recente viagem do presidente Lula, que já passou aí pelos Estados Unidos também, né? Uruguai, Argentina, Estados Unidos, Salvador, realmente está com uma quilometragem alta. Teve Egito, né, durante a transição. É verdade, bem lembrado, Cris. Tá o Brasil voando e o presidente voando também, né? Tá tudo voando. Agora, o curioso é que essa imprensa velha, carcomida imprensa, sabe o que vai acontecer? Uma coisa muito parecida que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Tanto na campanha do Joe Biden, quanto depois da eleição, né? Quando a imprensa encontrava com o Joe Biden, as perguntas: qual o sabor do sorvete que o senhor comprou, presidente Biden? Então, por que não perguntam para o Lula sobre o senhor aí, né, do dinheiro na cueca? Por que não perguntam sobre o ministro que fez lá a estradinha perto da sua propriedade? O silêncio da velha imprensa. Imagina, nós tivemos tempos de uma imprensa que descobriu aí, a própria imprensa descobriu o Watergate, né, um dos maiores escândalos aí da espionagem entre partidos, né, da história política do mundo. E a mesma imprensa ficou caladinha diante do esquema de espionagem Obamagate, que colocou o Watergate no chinelo. Então, ou seja, não é mais uma imprensa independente, é uma imprensa de joelhos, que vai encontrar o Lula e vai perguntar sobre o sabor da cachaça que ele vai comprar na viagem, né? Não perguntam, por exemplo, se a sandália
da humildade da atual primeira-dama, ela é falsa ou ela é uma sandália de R$5.000, né? E aqui nós vamos ter que, desculpa, presidente, a gente vai ter que fazer o trabalho sujo e continuar tocando nessas feridas aí nos próximos 4 anos. E agora a gente vai para a economia, porque Lula voltou a criticar a independência do Banco Central. Em entrevista à CNN, o presidente disse que tem divergências políticas com o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, e que teria o direito de brigar com ele. Vamos ver um trecho. Não cabe ao presidente da República ficar brigando com o presidente do Banco Central. Eu até teria direito, porque ele não é presidente do Banco Central indicado por mim. Ele foi indicado pelo Bolsonaro. Ele foi indicado pelo Guedes. Então significa que a cabeça política dele é uma cabeça muito diferente da minha cabeça e da cabeça daqueles que votaram em mim. Mas ele está lá, tem uma lei, tem um mandato. A única coisa que eu quero é que ele cumpra aquilo que está na lei que aprovou a independência do Banco Central. Ele tem que cuidar da inflação, ele tem que cuidar do crescimento, tem que cuidar do emprego. Ainda bem que eles têm cabeças diferentes, né, Flávio? E que o Banco Central tem autonomia, né? Não, é muito curiosa essa fala do Lula, como aliás tudo que ele tem dito. Eu gosto muito de uma coisa do Lula, que é o sincericídio, né? Ele fala claramente o que ele pensa, só a mídia parece não acreditar muito no que o próprio Lula está dizendo o tempo todo. Porque, veja, a ideia de independência do Banco Central, a gente já comentou aqui, o mandato do Banco Central, ele fica 2 anos depois da entrada do mandato presidencial, que é justamente para estar afastado. Então, o Banco Central, ele não tem que lidar com as políticas, seja do Bolsonaro, seja do Lula, seja de quem quer que entre. Não é esta a função do Banco Central. Banco Central não é propriedade particular do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, nem de ninguém do Partido dos Trabalhadores. Ah, voltou-se pela coisa tal. Ora, a ideia de um Banco Central é justamente conter a inflação. Então, se o Lula, ou se o Bolsonaro, se quem quer que seja, quiser torrar dinheiro adoidado com a companheirada, não pode, porque o Banco Central está lá cuidando das metas de inflação. O que ele está dizendo é justamente, falando com toda clareza, que é um raro momento de clareza aí do Lula, curiosamente falando de economia. Ele quer que o presidente do Banco Central tenha a sua visão política, ou seja, que não tenha independência do Banco Central, que o Banco Central seja subalterno aquilo que o Lula quer, ou seja, se o Lula quiser, sei lá, montar agora um novo Petrolão, todas as empreiteiras para cima e para baixo, toda a companheirada lá embaixo, né? A ideia do Lula, curiosamente, é uma ideia bem malufista, né? São obras de concreto armado para cima e para baixo, que aí você mantém a engenharia civil, né? A construção civil no auge da economia, coloca todo mundo ali lá do baixo extrato para ter algum empreguinho e falar, tá vendo? Eu cuidei dos pobres, sendo que quem tá ganhando dinheiro de verdade são os ricos. Estão logo essas obras, né? Muitos elefantes de marfim. Igual aquele estádio que montaram no Acre, sabe? Um estádio de Brasília, que depois não teve jogo nenhum, depois da Copa, essas coisas todas aí. Depois que isso aí vira simplesmente um museu a céu aberto de concreto, não importa, sabe? O que importa é ter modificado ali um pouquinho a economia ali naquele momento. E ele está dizendo aí com todas as letras, ora, eu quero o Banco Central subalterno a mim. Então, que história é essa? Eu tenho o direito de brigar, porque ele não foi indicado por mim. Ora, a lei está dizendo que não é para isso mesmo, Lula. Mas quando a gente diz uma coisa como essa, nós somos os radicais da direita, fake news, olha, a gente está sempre contra, né, torcendo contra, assim por diante. Não, independência do Banco Central é o que impede que o nosso dinheiro seja usado de maneira autoritária por quem não trabalhou, ao contrário de nós que trabalhamos. Ana, lembrei aqui da entrevista que nós fizemos ontem aqui no programa com o economista Rogério Mori, né? Ele disse que nunca ouviu tanta bobagem em termos de economia no último mês, né? E olha que ele passou pela Dilma, né? Eu acho que depois desse mandato do Lula, ele vai chegar ali no patamar da Dilma, né? É sabido, Paula, por algumas fontes do Congresso, que há pessoas dentro do governo Lula que estão apreensivas quando ele vai falar, quando ele vai dar entrevistas, exatamente porque o Flávio comentou, por causa do sincericídio, né? Ele anda falando muita bobagem, mas muita bobagem. E aí isso cai a gente acaba costurando esse assunto com o começo do programa,
a independência intelectual das pessoas, né, que não fazem parte da elite, né, da inteligência dos ungidos, digamos assim, seja na política, seja no judiciário, seja na imprensa, se a gente não quer que o povo entenda de economia. Porque o povo entender que a autonomia do Banco Central, a independência do Banco Central, isso protege exatamente o pobre, aqueles que estão mais necessitados, isso é o terror para esses ungidos. E hoje, mais e mais pessoas estão entendendo que os pilares importantes de uma república saudável, de uma democracia saudável, eles estão estabelecidos no respeito à Constituição, no respeito às leis, no império das leis, como dizia John Adams, aqui, um dos pais fundadores, né, dos Estados Unidos, segundo presidente americano, no império das leis e não dos homens, e nessa independência do Banco Central. Então, eu quero mais é que o Lula fale. O lado deles, eles querem nos calar, né? Colocar uma mordaça na nossa liberdade de imprensa, na nossa liberdade de expressão, na nossa liberdade de questionar, mas eu quero mais é que eles falem. O lado do Lula tem que falar, porque quanto mais eles falam, mais educação é promovida aí, educação política, educação financeira, para as pessoas que precisam entender que chega de assistencialismo, que é preciso enaltecer a autonomia do Banco Central, é preciso enaltecer a vida saudável do mercado financeiro, o que o mercado financeiro faz, o que o capital privado faz, o que um programa de privatizações faria para o Brasil, seja no setor elétrico, seja no setor de combustível, e tudo isso, as várias portas para esses debates, elas foram abertas nos últimos 4 anos. E eles estão desesperados porque agora o brasileiro quer entender mais e mais de política. E essa independência intelectual, no fundo, é o grande problema para eles. O artigo de J.R. Guzzo na Revista Oeste fala justamente dessa relação conturbada entre Lula e o Banco Central. O artigo está imperdível. O título é Jogando no Tumulto. Eu vou pedir aqui para o Flávio ler um trechinho. Artigo imperdível do J.R. Guzzo é basicamente uma redundância, né? É simplesmente um dos melhores escritores do jornalismo brasileiro. Vou tentar pedir licença aqui para os nossos leitores, tentando dar voz ao Guzzo. Aspas. O Banco Central, no momento, é a única coisa da administração federal que funciona com alguma racionalidade e competência. É por isso, e por nenhuma outra razão, que a inflação fechou 2022 abaixo dos 6% ao ano e continua sob controle. Também é a única em que Lula não manda, e ele não se conforma que seja assim. Como um sultão africano ou um ditadorzinho bananeiro, quer mandar em tudo. Mas quer mandar já. O mandato do atual presidente termina daqui a 2 anos, e aí Lula vai poder nomear quem quiser, mas ele não quer esperar até lá. Exige um Banco Central que obedeça de imediato às suas ordens. Em condições normais, um chefe de governo sério estaria agradecendo a política monetária que mantém a taxa de juros em 13,75% ao ano, o que é muito impopular, mas contém a alta de preços e a degradação do real. Mas as condições não são normais. E nem o chefe de governo é sério. Lula e o seu entorno mais escuro acham que o país sem inflação é país de direita ou de ricos. Algo tão estúpido quanto objetivamente falso. É o exato contrário. A maior vítima da inflação e a primeira a sentir os seus efeitos é a população pobre, que vê o pouco dinheiro que tem no bolso perder o valor e não dispõe de meios para se defender disso. É isso aí, belo artigo de J.R. Guzzo. Para conferir na íntegra, é só entrar no site da Revista Oeste. Lembrando que é um texto exclusivo para assinantes, então se você ainda não é um assinante da nossa revista, corre lá. É só entrar revistaoeste.com/assine ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui do ladinho. É um passo a passo muito simples, muito rápido para você também se tornar um assinante. Hoje, sexta-feira, saiu uma edição nova, exclusiva, com artigos de J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula
Paula Henkel, Evaristo de Miranda, Dagomir Marquesi, que, aliás, hoje vai estar aqui com a gente para falar sobre o artigo dele. Ele que entrevistou o ChatGPT, a gente vai saber tudo sobre essa entrevista logo mais aqui no programa. Então não perca, são artigos exclusivos que você só encontra aqui na Revista Oeste. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, não aceita publicidade estatal. Portanto, é o valor da sua assinatura que garante a independência dos nossos jornalistas. Cris, quer comentar a respeito aí dessa relação Lula-Banco Central? A gente fez uma rodada aqui, o Flávio leu um trechinho do artigo do Guzzo, que está realmente imperdível. Tá mesmo, eu estava lendo aqui enquanto ele lia em paralelo e é impressionante a clareza, né, de raciocínio. Mas eu queria comentar em cima da fala de Lula ali, dizendo que presidente da República não tem que ficar brigando com o presidente do Banco Central. Então por que ele está brigando? Por que ele está nesse esperneio? Ou ele mente quando ele fala o que ele fala na entrevista ali para a repórter da CNN. É inacreditável assim o nível de hipocrisia desse senhor que continua achando que somos 210, 220 milhões de otários caindo na ladainha dele até hoje. Não, Lula, tem muita gente que votou em você no passado, mas não tem vergonha de dizer que foi traído. Tem uns aí que continuam, né, fingindo que não foram traídos porque tem vergonha de assumir. O brasileiro não tem que ter vergonha de ter votado em Lula no passado. Tem que ter vergonha de continuar caindo nessa hipocrisia, nessa mentirada, nessas fake news, para usar o termozinho que eles adoram, né? Quando eles falam dos outros, eles dizem que são produtores de fake news. Eles não, eles só falam a verdade. Nessas fake news que ele espalha todo o tempo. O bom, eu estou com a Ana, fale muito, é bom é que deixem ele falar, tomara que os assessores ali continuem só com medinho, mas continuem deixando ele dar entrevista para essa imprensa amiga aí mesmo, que está louca para ouvir esse monte de mentirada e fingir que não é mentira, né? Deixa ele falar e coloca ao vivo, sem cortes, para a gente ir vendo a hipocrisia saltar aos olhos. Quem sabe mais alguns otários aí não caem na real e veem que estão sendo enganados. Pessoal dos 310 gramas de picanha, né, Flávia? Esse pessoal já está caindo na real, porque eles chegam no açougue e perguntam e sabem que a picanha não veio a preço barato, depois vem que o salário mínimo foi aumentado em R$18, que só compra 310 gramas de picanha, esses aí já estão caindo na real. Acho que na próxima eles vão pensar 10 vezes antes de se deixar enganar tão fácil assim. Agora 18 horas 37 minutos, a gente continua com mais informações no programa Oeste Sem Filtro. A senadora Soraya Tronic ingressou hoje com mandado de segurança no STF para garantir a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito que pretende investigar os atos de 8 de janeiro. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, será o relator da ação. No pedido, a parlamentar alega que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, foi omisso. Abre aspas. Em outras palavras, de maneira paradoxal, a conduta omissiva de Pacheco revela verdadeira atuação política antidemocrática. Fecha aspas. Soraya afirma ter apresentado a Rodrigo Pacheco, ainda em 8 de janeiro, requerimento para a instalação de CPI assinado por 38 senadores, 11 a mais que o mínimo necessário. Ana, a gente tem cobrado aqui no programa, ao longo desse último mês, a instalação de uma CPI. A pergunta é que fica, cadê o Luiz Roberto Barroso aí, né, para cobrar a instalação de uma CPI? Cadê o Randolph? Cadê o Randolph? Cadê a turma? Exato, exatamente. E aí eu volto num comentário que eu fiz ao longo dessa semana e que eu insisto, nós precisamos de um Randolph Rodrigues da direita, perturbando, enchendo a paciência do STF, do Rodrigo Pacheco, do Arthur Lira e colocando coisas na imprensa, porque a gente fica jogando sempre ali pelo caminho do não, deixa para lá, vamos seguir aqui fazendo o nosso trabalho, mas parte do nosso trabalho tem que ser perturbar também, porque eles perturbam, eles colocam e plantam espantalhos, eles promovem cortinas de fumaça, eles escondem as coisas. Por que a CPI ou CPMI do 8 de janeiro não quer sair? Ou outras investigações? O brasileiro continua cheio de perguntas em relação à própria eleição presidencial, não no sentido do resultado, mas do debate. Nós não podemos esquecer que foi proibido questionar as urnas, a vacina, o tratamento preventivo da Covid-19,
Isso tudo estabelece precedentes perigosíssimos para o futuro. Apenas CPIs que são endereçadas às pautas agora do atual governo, elas serão promovidas no Congresso? Então, nós precisamos de um Randolph. Eu não sei quem vai fazer esse papel, quem poderia fazer esse papel, mas nós precisamos também de uma pessoa que continue, que faça a mesma coisa, papel em cima de papel, no Supremo Tribunal Federal, para os ministros, para os presidentes das casas legislativas. Ana, mas não vai dar em nada. Não tem problema, porque eles terão que responder. E se eles não responderem aos requerimentos do Randolph Rodrigues, da esquerda, da oposição a esse governo que voltou à cena do crime, nós vamos ter que pressionar para que as respostas aconteçam. Não sei quem vai colocar aí, né, esse crachá de Randolph Rodrigues da oposição, mas esse personagem, essa pessoa precisa aparecer. Nós precisamos jogar com as mesmas armas. Cris, quero te ouvir a respeito. Só uma correção, na verdade, a senadora Soraya Tronic ingressou com mandado de segurança ontem no STF, não hoje, como a gente leu. Foi uma boa manobra da Soraya, porque ela deixou o STF em saia justa agora, né? Veja bem, se eles obrigam Rodrigo Pacheco a abrir a CPI, como fizeram com a CPI da Covid, aí estão, né, colocando os senadores, todos esses aí que lularam, fizeram um L, ou até os traíras, né, que disseram que votariam em Rogério Marinho e depois viraram a casaca ali no voto secreto, deixando Rodrigo Pacheco se reeleger, todos esses ficam sem ter o que fazer e vão ter que engolir a CPI. Se o STF não obriga Rodrigo Pacheco, aí vai ficar mais escancarado do que já estava a manobra que foi feita no governo Bolsonaro para tentar desgastar o governo com aquela CPI do circo. Então, pelo menos uma resposta vai ter que vir do STF aí, e de qualquer forma não vai agradar ao governo, não vai agradar aos aliados do governo no Senado, e aí põe Randolph Rodrigues, Humberto Costa, toda a turminha que ainda está lá e que vai ter que engolir. Tem uma questão aí que eu ouvi hoje ou ontem de algum analista comentando exatamente essa notícia, que é a história de parte das assinaturas que a Soraya conseguiu para a abertura dessa CPI ter sido colhida antes do dia da posse dos novos senadores. E alguns dos senadores que teriam assinado não estão mais aí. Já foram substituídos por novos senadores. De qualquer forma, se o STF der esse balão aí, disser, não podemos analisar por causa disso, usar esse argumento, eu tenho certeza que ela não terá dificuldade de ir atrás de mais assinaturas. O Senado precisa de 27 assinaturas para abrir uma CPI. Vamos lembrar que, apesar de não ter conseguido ser eleito, o Rogério Marinho conseguiu 32 votos naquela eleição para presidente do Senado. Então, supostamente, tem 32 senadores que estão do lado de cá, do lado que quer a verdade, do lado que quer o esclarecimento do 8 de janeiro, doa a quem doer, que não está escamoteando aí, fingindo-se justiceiro, mas não querendo CPI, porque vai que mostra algum infiltrado, vai que mostra que tinha gente já dentro do Palácio do Planalto, até do Congresso ou do STF, antes da chegada dos manifestantes, como muitos vídeos mostraram que sim, vai que mostra omissão desse ministro da Justiça aí, tão justiceiro, né, que no dia seguinte já estava determinando poucas e boas ali, fazendo pedidos para o STF, para prender não sei quem, para tirar do cargo não sei quem, já mostrando que ele era o justiceiro e os outros que prevaricaram. Vai que mostra que quem prevaricou foi ele. Então vamos ver, a CPMI ela é ainda mais forte e está caminhando a passos largos para se concretizar mesmo, porque na Câmara já são 140 e poucas assinaturas, o último levantamento que eu vi, se não me engano era esse, e precisaria de 170 para abrir uma CPI. Então, se os deputados conseguirem a quantidade de assinaturas, e não é difícil, as assinaturas para a CPI, e fizer uma CPMI junto com o Senado, aí fica mais difícil ainda daqueles senadorzinhos da CPI da Covid tentarem roubar a cena, né? Aí vai ter a Câmara também entrando na história. Vai ser bonito de ver. Cris, estava dando uma rapidamente, olhadinha. Paulo. Diga lá, Ana.
antes de passar para o Flávio, só para complementar essa fala da Cris, essa possível prevaricação do ministro da Justiça, o Flávio Dino, está dando entrevistas praticamente todos os dias, não tem nenhum jornalista para levantar a mão e falar: ministro, sobre as alegações do senador Marcos Duval de que o senhor teria prevaricado, inclusive de que ele teria documentos, que as agências de inteligência, 48 órgãos do governo, todos foram avisados sobre uma possível violência e invasão dos prédios nos três poderes. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Nós estamos em 17 de fevereiro. Desde 8 de janeiro, ninguém fez essa pergunta para o ministro da Justiça e vai ficar por isso mesmo? Mesmo com um senador da República dizendo que houve prevaricação do Flávio Dino, nenhum jornalista nessas coletivas todas do Flávio Dino vai levantar a mão e perguntar sobre esses possíveis documentos? Flávio, quero te ouvir, mas antes, Cris, eu estava dando uma olhadinha na lista dos nomes dos senadores que assinaram essa petição da senadora Soraya Tronic, uma lista que foi revelada, foi divulgada aqui pelo Poder 360, e constam aqui alguns nomes como Alessandro Vieira, Humberto Costa, Marcos Duval e também Randolfo Rodrigues na lista, né? Dos 38 nomes. Então é a lista antiga realmente, porque então não é senadores que saíram, perderam mandato, são senadores que mudaram de opinião e não querem mais, acho que estão esperneando também por isso. Essa lista da Soraya é falsa, minha assinatura não está mais lá. Enfim, eram senadores que estranhamente queriam muito, né? Eram os justiceiros do dia 8, do dia 9 de janeiro, e que agora, em fevereiro, já mudaram de ideia. Por que será? São os mesmos que aprovam o sigilo das imagens agora, não querem que nenhuma imagem seja divulgada, que a verdade não apareça. São aqueles que também defendem um código-fonte escondidinho e tantas outras coisas, né? Diga lá, Flávio. Lembrando que Alessandro Vieira foi o proponente da CPI da Lava Toga. Eu sei que o nome é bonitinho, dá a impressão que você vai se livrar, né, de um certo autoritarismo que viria do judiciário, mas lembre-se do que ele fez na CPI do circo. E aí a gente tem que entender que pela primeira vez, sei lá, no mundo, nós estamos vendo uma investigação que supostamente iria cair à direita. Não é? Aí você vê as pessoas da direita, como nós, falando: investiga mais, investiga, por favor, investiga, cadê a investigação? Gente, investiga. E o pessoal da esquerda que tinha tudo para investigar e fala assim: tá vendo, vocês são todos um bando de autoritário mesmo, uns nazistas, falando: gente, olha, acho melhor não investigar não, né? Randolfo vai lá e fala: olha, então, né, acho melhor deixar para lá. Olha, Alessandro Vieira fazendo a mesma coisa, Humberto Costa fazendo a mesma coisa. A própria ideia da Soraya talvez fosse achar os bolsonaristas, o bando de fake news na internet. Muito pelo contrário, né? O que você está vendo é que toda a direita está querendo essa investigação e eles estão querendo esconder. Nós falamos diversas vezes aqui no Oeste Sem Filtro, também falamos no Estúdio Oeste, entrevistamos o general Santa Rosa, temos um amplo material, eu recomendo para todos os deputados e senadores de bem deste país. Que sejam seus assessores, mas faça uma vistoria aqui em tudo que a gente falou, em toda a narrativa que nós deixamos ali ponto a ponto. Tem que investigar este ponto, isso aqui, e levar isso para o Supremo Tribunal, para o Superior Tribunal Militar, porque isso aqui é investigação militar, tinha militar ali no meio. Isso não é uma questão civil que chega lá toda hora, STF. Não é mais um caso civil, nós temos pela primeira vez na nossa história o STM servindo para alguma coisa. É para você tirar isso da esfera do STF e falar assim: agora a investigação aqui é interna. Essas pessoas como Humberto Costa, como Randolfo Rodrigues, como Alessandro Vieira, que pediram quebras de sigilo, envolvendo todas as fotos pessoais, todas as mensagens privadas em todas as redes sociais, todas as geolocalizações, históricos de buscas no Google, todos os e-mails, sabe, informações médicas, agora querem sigilo de imagens. O que vocês estão querendo esconder que nós queremos saber, hein? Isso é uma questão muito importante. É a primeira vez na vida que nós assim, supostamente seria para chegar na direita, né? Nós que somos da direita queremos essa CPI.
Agora, 18 horas 49 minutos, estamos ao vivo pelo YouTube, mais de 48 mil pessoas nos acompanhando ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. A gente convida você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like e também compartilhar o link nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, de Telegram, para a gente fortalecer cada vez mais a nossa comunidade da Revista Oeste aqui no YouTube e também na plataforma Rumble. Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário e participar também do nosso chat. E a gente continua com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro. George Soros, magnata fundador da Open Society e financiador de ONGs de esquerda pelo mundo, elogiou Lula em um discurso sobre aquecimento global na Conferência de Segurança de Munique. Abre aspas. O Brasil está na linha de frente da luta contra as mudanças climáticas. Lula deve proteger a floresta tropical, promover a justiça social e reacender o crescimento econômico, tudo ao mesmo tempo. Ele precisará de forte apoio internacional, porque não há caminho para emissões líquidas zero se ele falhar, fecha aspas. Soros ainda comparou os atos de 8 de janeiro em Brasília com a invasão ao Capitólio em janeiro de 2021 nos Estados Unidos. Disse que Lula conduziu a tentativa de golpe com maestria e estabeleceu sua autoridade como presidente. A fundação de George Soros, a Open Society, defende bandeiras aí como a liberação de drogas, desarmamento e a liberação do aborto, entre outras pautas. Ana Paula Henkel, quero te ouvir a respeito. Ontem a gente ainda comentou a respeito do silêncio, tanto da mídia quanto do governo americano, em relação à tragédia ambiental em Ohio, né? E agora vem George Soros falar de aquecimento global, atos de 8 de janeiro. Pois é, Paula, existem algumas teorias conspiratórias que aquele velho maluco da Virgínia, né, que espalhou bastante, né, teorias conspiratórias, e olha só, 2023, quantas das teorias do velho maluco da Virgínia estão aí batendo com força, espancando a nossa porta da realidade, e uma delas era exatamente essa, George Soros, globalista, empurrar uma agenda globalista 2030, nova ordem mundial, o Great Reset, né, o grande despertar. Imagina, isso tudo aí é maluquice daquele velho da Virgínia lá, que estava anos-luz na frente de todos nós. Professor Olavo de Carvalho deixa um legado tão absurdo, tão detalhado, que pena que ele não está, né, mais aqui com a gente, mas o seu legado continua mais vivo e mais importante do que nunca. A visita do Lula aqui ao presidente americano Joe Biden, se pegarmos ali a filmagem do encontro deles no Salão Oval, os dois só, sem a Janja com a sua famosa já azul capa de chuva, o Lula tem uma hora que ele fala o seguinte para o Biden: precisamos de normas globais, precisamos de um governo global. E isso vai exatamente de acordo com o manual dessa agenda do George Soros. Depois da pandemia, o que eles aprenderam? Acho que a grande lição da pandemia foi: assim que o pânico é instalado, você tem controle social, você tem bezerrinhos, você tem ovelhinhas que vão acreditar que nós, a elite de Davos, que nós sabemos o que é melhor para a população, seja aplicar vacinas experimentais no braço de todo mundo, ou fechar comércio, ou lockdown, ou dizer, por exemplo, que as causas ambientalistas hoje, elas precisam estar no topo da lista porque estamos sob uma ameaça existencial. É isso que eles estão colocando agora no discurso ambientalista, que isso precisa ser prioridade, né, que o problema hoje do mundo, um dos problemas é o pum das vacas, né, que você precisa comer inseto, que você precisa andar de bicicleta, enquanto eles comem caviar, eles comem filé mignon e andam de jatinhos por aí. Então, esse pânico, eu acredito, Paula, Cris e Flávio, que o próximo pânico existencial será no ambiente do clima.
No entanto, né, existem aí pesos e medidas. Como você disse, Paula, o desastre ambiental de Ohio não está sendo falado por absolutamente ninguém. Ontem houve uma reunião dos moradores ali daquela cidade, East Palestine, e o único canal que mostrou a reunião dos moradores foi a Fox News. Os moradores dizendo, peraí, as autoridades federais estão dizendo que está tudo bem, que o ar está limpo, mas eu não consigo ficar em casa, os olhos lacrimejando, os olhos vermelhos, a pele já começa a coçar, alguma coisa está errada. E, no entanto, nós temos que acreditar que eles, lá em Davos, o George Soros, eles sabem o que é melhor para todos nós e para as nossas famílias. E aí, Cris? Faltou nessa lista do Jorge Soros, aí dizendo que ele vai salvar a Amazônia, né, as girafas da Amazônia. Ele não falou todos os que serão salvos ali por Lula, faltou ele dizer quem é Lula de verdade, né? Faltou ele dizer para o mundo que Lula é um condenado em 3 instâncias, que foi descondenado para que pudesse, por um STF aparelhado, para que pudesse concorrer, porque seria o único que venceria a popularidade do presidente Bolsonaro, né? E que precisou ainda assim se aliar a Deus e o mundo e a prometer mundos e fundos para Deus e o mundo para conseguir se reeleger. E agora está aí as voltas, né, com alas já descontentes dentro da própria coalizão, né, com um Alckmin bem sumidinho, com um Haddad que já vê desconfortos ali na própria equipe de Lula, né, com estranhamentos que vão sendo identificados ali dentro do próprio governo, dos próprios petistas, porque, né, quem promete mundos e fundos depois de ter aparelhado o judiciário e conseguido essa façanha de com 2 condenações em 3 instâncias diferentes, em que cada instância de justiça, cada colegiado de juízes ia aumentando a pena, dizendo que as provas eram sobradas. Quem consegue essa façanha depois ser ignorado por Jorge Soros. Olha o currículo, Jorge Soros, tem muita coisa para falar de Lula. Vamos falar direitinho, então. Mas agora, voltando ao que ele disse, né? A gente sabe que Jorge Soros patrocina ONGs abortistas e ele está se mostrando ali aliado de Lula. Será que é porque Lula é pró-aborto? Porque na campanha Lula disse que era, depois disse que não era. Aí entrou o governo, está mostrando para todo mundo aí que é um governo abortista. A ministra da Saúde, já como primeiras medidas, cancelou tudo que o governo anterior tinha feito para defender as gestantes, para defender os bebês na barriga das mães, para atender a legislação que já existe, que tolera, em algumas circunstâncias, o aborto, mas jamais diz que o aborto é legal no Brasil, coisa que a esquerda faz questão de espalhar como fake news, né? Mas a equipe anterior do Ministério da Saúde tinha feito uma cartilha para orientar os médicos que em casos, né, em que a lei tolera e a gestante chegasse lá pedindo para ser feito esse procedimento, para não haver complicação para o médico, que ele, por exemplo, exigisse o registro do estupro na polícia. O mínimo, né? Até para garantir a segurança da mulher, para garantir que o estuprador fosse localizado pela justiça e punido, né? Que fosse localizado pela polícia e punido. A atual ministra da Saúde, de Lula, a primeira coisa que ela fez foi cancelar essa cartilha. Ela não quer que o estuprador seja localizado facilmente. Ela não quer proteger a mulher. É tudo uma falácia. E Jorge Soros por trás de tudo isso. De tudo e mais um pouco. Citei aqui apenas o caso do aborto, mas é quem está por trás de Black Lives Matter, quem está por trás de um monte de questões aí que vieram para o Brasil importadas de uma forma absolutamente fora de contexto e que são aplaudidas por essa esquerda aí, idiotizada, iludida, né, atraída, envergonhada de dizer que foi traída e que continua aplaudindo Lula. Vamos ver no que vai dar essa aliança de Lula com os Jorge Soros da vida. Quando ele estava nos Estados Unidos, se não me engano, talvez a Ana saiba dizer com mais propriedade, um outro Jorge Soros da vida, aí, aquele do, se não me engano, é do fundo BlackRock, é um dos grandes investidores aí do mundo que investe em indústria farmacêutica e também em todas essas ONGs de tudo que é errado no mundo, né? ONGs que querem legalizar aborto, legalizar drogas, desencarcerar presos, né? Os presos perigosos, não os presos de Brasília.
Esse cara tentou um encontro aliás, Lula tentou um encontro com ele, não sei se deu certo, você sabe, Ana, se acabou rolando esse encontro, só para ficar escancarado quem são esses mega investidores globalistas que estão por trás da agenda lulista aqui no Brasil. Quer responder, Ana? Não, Cris, não sei. Não sei se teve um encontro, porque acabou sendo uma passagem rápida aqui, né, do Lula. Só para jogar mais um ponto aí no nosso debate, a Cris trouxe uma história, um ponto importante sobre o Black Lives Matter e a agenda abortista. Só que o que eles não falam é que as clínicas abortistas aqui nos Estados Unidos, as famosas Planned Parenthoods, onde elas estão? Elas estão em comunidades negras, porque a fundadora da clínica, ela acreditava exatamente na eugenia, ela acreditava que os negros eles deveriam ser confinados, o número de negros não poderia crescer. E aí, curioso que a quantidade de bebês negros que são abortados, assassinados nos ventres de suas mães, aí as vidas negras não importam mais. É impressionante como dentro desse debate sobre Black Lives Matter e clínicas de aborto, os bebês negros assassinados nos ventres de suas mães, eles são completamente esquecidos e tirados dessa questão. E aí, Flávio, o que esperar dessa aproximação de George Soros e o presidente Lula? Como disse a Cris, o Soros não faz a menor ideia de quem seja Lula, mas de toda forma, foi a primeira vez na história em que o George Soros praticamente fundou uma ONG só para derrubar, impedir, né, que o Bolsonaro fosse reeleito. Ele doou $1 milhão para a ONG Conectas Direitos Humanos, sediada em São Paulo, né, mais ou menos 5,3 milhões de reais, para, aspas, fortalecer a capacidade da Conectas em liderar e acompanhar processos judiciais em defesa da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito. Cada vez mais uma população de bem no mundo inteiro ouve as palavras democracia, direitos humanos e Estado de Direito e tem que sair correndo, porque você sabe que vem alguma coisa terrível a partir daí, né? Eles falam que democracia é aborto, eles falam que democracia é colocar o candidato deles, não importando quem é que ganha. Eles dizem que democracia é quebra de sigilo. Eles dizem que democracia é você sair perseguindo todos os outros. O George Soros, aliás, para quem não conhece, né, acho bem curioso esse discurso dele todo pró-ambiental, dizendo, né, que o Lula está preocupado com o aquecimento global. Tenho certeza, né, que o Lula não dorme. Hoje ele não está dormindo por causa do aquecimento global. Então, uma coisa que preocupou o Lula assim que ele acordou foi o aquecimento global, né? Foi o pum da vaca, falando, meu Deus do céu, mas tem tanta vaca dando pum hoje, a gente precisa dar um jeito nisso aí, precisamos comer mais insetos, né, para diminuir uma coisa como essa. Quem não conhece, lembra daquele livro O Chefe, do Ivo Patarra, que conta umas histórias de quando a Marina Silva ainda era ministra, né? Primeira vez que ela foi ministra do Lula. Eu não vou nem reproduzir aqui porque as palavras não são permitidas, mas o que o Lula dizia para ela a respeito de direitos humanos. Ela falou assim, ô companheiro, esse negócio aí, ó, se vai, vamos dizer assim, se vai se meter aí nesse negócio, que seja de uma vez, que coloque aí tudo de uma vez, né? E o Lula, agora, num encontro com o George Soros, já falou sobre internacionalização, né? Desculpa, o encontro com o Biden, internacionalização da Amazônia, de uma nova ordem mundial que precisa de uma Amazônia internacionalizada. Isso era um discurso que a esquerda, quando eu estava na escola, ainda nos anos 90, comecinho dos anos 2000, acusava a direita de fazer isso. Né? Olha só, lá no mapa dos Estados Unidos, né, no mapa do Brasil nos Estados Unidos, sai a Amazônia em branco, como se fosse território de qualquer um. Nunca se provou que esse tipo de mapa existe. Agora a própria esquerda está fazendo isso na cara de todo mundo, né? Já que a gente não gosta do Bolsonaro, vamos entregar a Amazônia para o George Soros, né? Que coisa bonita. Ele é um discípulo do Karl Popper, né? O Olavo de Carvalho, como disse muito bem a Ana, nosso grande professor, ele não cansou de explicar que o George Soros, ele tem uma questão filosófica, ele está sendo um discípulo do Karl Popper, adorado, infelizmente, por muitos liberais aqui no Brasil.
que propunha essa ideia, né, de sociedade aberta, né, open society, ou seja, uma sociedade que se autocritique e que assim ela permita ir para frente. O que é curioso é que toda vez que eu vejo pensamento crítico, a ideia de você ter um pensamento crítico, alguém te dá uma crítica pronta que é para você ficar reproduzindo como se fosse assim um abobado lá qualquer, parecendo inteligente. É a definição própria do mundo de hoje. Ninguém te ensina a pensar. Todo mundo que te ensina a pensar como se faz um raciocínio, como se faz um silogismo, essas pessoas são ultrapassadas de extrema direita. Agora você precisa ter apenas o pensamento crítico. Eu te dou a crítica aqui, você reproduz e chamamos isso de pensamento crítico. É o que o George Soros faz com Black Lives Matter, é o que o George Soros faz dando dinheiro para todas essas ONGs que só tem pateta, que não sabe nem desenhar o próprio nome, é o que o George Soros faz chamando o Bolsonaro, né, de ameaça aos direitos humanos, não fez uma crítica, por exemplo, à CPI do circo aqui no Brasil. E com este comentário, eu me despeço de Flávio Morgenstern. Muito obrigada por estar aqui conosco mais esta noite. Ele que está se preparando para o Carnaval. Ah, sim, claro. Certamente Ziriguidum, estou indo aqui direto. Muito Clube obrigado. da Luluzinha, a partir de agora? Enfim sós, meninas. Enfim sós. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado à nossa querida audiência. Sempre uma honra fazer parte aqui do Oeste Sem Filtro. Quero aproveitar e mandar um beijo para Augusto Nunes, hoje ele está de folga, Silvio Navarro está aí de licença, logo mais vai ser papai, então beijo para eles, aproveitem o descanso e a gente segue aqui trabalhando firmes e fortes. E lembrando que logo mais a gente tem uma entrevista com o Dagomir Marques, ele vai explicar tudo, ele que fez uma entrevista com o chat GPT, ele vai explicar tudo para a gente, o que é esse robô, o que ele faz. O que está acontecendo aí? Já faz umas 2 semanas que todo mundo só fala aí nessa nova plataforma de inteligência artificial. Então ele vai contar tudo pra gente. Fica aí, é logo mais aqui no programa Oeste Sem Filtro, agora 19h05. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não deve voltar ao Brasil agora. Segundo Michele, Bolsonaro precisa descansar mais, continuar nos Estados Unidos. Michele estava em um shopping com a filha Laura, de 12 anos, e conversou com um repórter do Correio Brasilense. E aí, Cris, quero te ouvir aí em relação a esse comentário da Michele Bolsonaro. Quem mais, além da esposa, pode saber como o marido está se sentindo, se precisa descansar, se ainda precisa ficar um pouco mais resguardado depois de tudo que viveu, né? Quem mais, além da esposa, sabe o que ele viveu nesses 4 anos? A gente, olhando de fora, imagina, mas só quem está ali junto o tempo todo sabe exatamente de todas as dores e delícias, né, do dia a dia. E a gente sabe que foram muitas as dores nesses 4 anos e mais. A gente sabe o que esse governo da transação fez, o que esse desgoverno atual anda fazendo e o que esse desgoverno atual pretende fazer em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Então, eu não tenho muitos elementos para poder comentar muito além disso, mas eu imagino que seja também não só um momento de descanso, mas de estudar seu próprio futuro, de olhar com cautela para o que está acontecendo aqui, de se resguardar em todos os sentidos. A gente provavelmente vai ouvir falar de Michele, de Laurinha, talvez até dos outros filhos, indo visitar o presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, e essa imprensa que adora falar com um viés bem anti-Bolsonaro, colocando um monte de dúvidas aí acerca de viagens. A gente vai ouvir falar do presidente Bolsonaro também lá nos Estados Unidos, participando de outros eventos, a receptividade que a comunidade brasileira nos Estados Unidos faz a ele e as comparações, claro, com o que vem acontecendo com o presidente Lula aqui no Brasil. Vai ter muito assunto ainda para a gente falar acerca de Bolsonaro, Paula. E aí, Ana, a gente já comentou bastante aqui no programa, né? É hora de Bolsonaro voltar ao Brasil. Aliás, ele já falou em algumas entrevistas que deve voltar muito em breve, né? Eu acho que do ponto de vista político e para a atual direita no Brasil, seria importante o presidente Bolsonaro voltar para liderar, né, algum movimento também de oposição, não que ele seja o único personagem do novo tabuleiro político no Brasil em relação à oposição a esse desgoverno. Existem pessoas importantes no Congresso também liderando, deputados, senadores, né, deputados recém-eleitos agora com primeiro mandato, cheios de
vontade de mostrar ao povo brasileiro que estão ali para questionar esse desgoverno, mas também colocar propostas importantes para o Brasil, reformas importantes, pelo menos na discussão. Mas o presidente Bolsonaro é o principal personagem desse despertar político, eu diria, como político nos últimos 4 anos. Estávamos falando do professor Olavo de Carvalho, e claro que antes da eleição de 2018, o professor Olavo ele teve muita influência, né? As pessoas que começaram a ler professor Olavo de Carvalho, não estou falando aqui do Olavo de Carvalho das redes sociais, né, do malcriado do Facebook, do Twitter, mas do professor Olavo, da verdadeira obra. Só pode falar do professor Olavo quem, na verdade, leu a obra do Olavo de Carvalho como um todo, no sentido da política, da guerra cultural, do que está acontecendo no mundo, e que há alguns perigos, algumas armadilhas colocadas na cultura americana, elas são importadas para o Brasil. Hoje existe, sim, o globalismo, que é bem diferente de globalização, e o presidente Bolsonaro, a eleição do presidente Bolsonaro foi, talvez, um ponto muito importante nesse caminho do despertar intelectual e político do brasileiro. Claro que seria importante que ele estivesse no Brasil, mas como a Cris muito bem colocou, ninguém conhece melhor, né, o ser humano do que ali a esposa, o esposo. Então, foram 4 anos ali que o presidente Bolsonaro apanhou muito, 24 horas por dia, não apenas críticas pertinentes, mas falácias, mentiras, desumanizaram o presidente Bolsonaro. Isso foi um golpe muito difícil, né, até de olhar ler o que nós lemos nos últimos 4 anos, nazista, fascista, aquela lista toda de impropérios e inverdades. Então, nessa aí, apesar dele fazer falta no Brasil para liderar essa oposição, né, ser um dos principais líderes, acho que a esposa sabe o que é melhor. E é importante que ele volte também completamente carregado, porque nós sabemos que serão 4 anos de desgoverno. Eu vou aproveitar o gancho aqui para recomendar o artigo, outro artigo imperdível, outro pleonasmo aqui, do Augusto Nunes, que escreve sobre as primeiras damas, fez um registro histórico das primeiras damas, em 2 partes, essa é a primeira parte, então recomendo fortemente a leitura do mestre Augusto, que hoje não está com a gente, mas ele faz um registro aí, é muito interessante, vale a pena conferir no site da Revista Oeste para você que é assinante. Se você não é assinante, corre lá, é rapidinho, passo a passo muito simples, para você também fazer parte da nossa comunidade da Revista Oeste. E a quebra de sigilo do cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deveria ocorrer hoje, foi adiada. A Controladoria Geral da União resolveu esperar o resultado de uma investigação sobre a inserção de dados falsos no documento. Bolsonaro disse que não tomou vacina contra a Covid e, por privacidade, impôs sigilo de 100 anos ao cartão. Logo depois da posse, Lula pediu à CGU para rever todos os sigilos da gestão Bolsonaro. O cartão de vacinação do ex-presidente entrou nessa lista. E aí, Cris, a gente até comentou ontem, né? Tanto problema no Brasil e a CGU preocupada se Bolsonaro se vacinou. Mas eu sou contra esses sigilos. Eu acho que abram o sigilo, então. Abram de uma vez, embora esse seja um assunto extremamente particular e pouco interfira na República, mas fizeram tanto escândalo em cima do sigilo do cartão corporativo, a hora que abriram, caiu a cara do Lula, caiu a cara da Dilma. Os gastos de Lula e Dilma eram simplesmente estrondosos perto dos gastos de Bolsonaro no cartão corporativo. Então deixa cair a cara de novo. Já tem até esse papo aí de que a quebra do sigilo do cartão de vacinação do ex-presidente Bolsonaro pode trazer problemas para Lula. Eu acho mais que a gente quer transparência, né? Eu falei agora há pouco do código-fonte, é o que a gente quer transparência, a gente quer tudo às claras. Então, já que é para quebrar o sigilo, quebra, e aliás, quebra o sigilo de tudo que foi colocado em sigilo no governo Lula, no governo Dilma, porque tem sigilo de 100 anos lá naqueles governos, foram eles, aliás, que criaram essa história, né? Agora se fingem de transparentes, mas eles é que tentaram esconder muita informação do povo brasileiro quando governaram.
Agora estão querendo fazer isso com o ex-presidente Bolsonaro. Vamos ver para onde que vai caminhar essa história. E aí, Ana, quer comentar rapidinho? Dago is in the house aqui, esperando para conversar com a gente. Não, vamos para o Dago, já falamos muito desse cartão e é o que a Cris disse, se for abrir essa porteira, que a porteira seja aberta para todo mundo, então. É isso aí. É hora de entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. E hoje o nosso convidado muito especial, Dagomir Marquesi, ele que comanda o Oestcast, o podcast aqui da Revista Oeste. Seja muito bem-vindo, Dago. Muito obrigado. Oi, amiguinhos, oi, amiguinhas, como você fala no Oestcast. Oi, Paula. Oi, Cristina. Oi, Ana Paula. É um grande prazer estar aqui. Seja bem-vindo. Você vai contar tudo dessa entrevista que você fez com o robô, o tal do ChatGPT. É isso mesmo, né? Só para todo mundo ficar aí na mesma página. Um novo instrumento de inteligência artificial. Mas antes de falar um pouco sobre essa experiência de entrevistar um robô, Dago, eu queria que você explicasse rapidamente aí para nossa audiência, porque esse é um assunto que tem pipocado em vários meios de comunicação, mas talvez muita gente não esteja familiarizado com o termo. O que é o tal do ChatGPT? Não é um programa, não é um aplicativo, é considerado um modelo de linguagem, né? Talvez vire um aplicativo mais tarde, mas por enquanto é uma evolução, super evolução, do que a gente conhece de chat. Chat é aquela história, a gente vai no banco, quer fazer uma reclamação, fala, olha, eu não recebi meu dinheiro, um momento só, nós estamos vendo. Então esse chat foi levado a uma potencialização de poderes que é incrível, e isso está na entrevista que nós fizemos. Foi a primeira entrevista que eu fiz com um computador, praticamente, né? É isso aí. E só para a gente esclarecer para quem está nos acompanhando, a entrevista que o Dago fez aí com o ChatGPT, você encontra no site da Revista Oeste, exclusiva para assinantes. Então, corre lá. Já está disponível, né, Dago? Já está. Quer perguntar, Ana? Olá, Dago, muito bom ter você aqui com a gente. Olha, vou corrigir a sua saudação inicial. Essa semana nós tivemos uma personagem muito querida aqui, quase todos os dias, que foi a Dilma. E aí você tem que fazer assim, olá, oi, internet, como a Dilma vê. Eu quero até comentar aqui no chat, o André Oliveira disse o seguinte, Dago, que essa inteligência vai ser mais inteligente do que a Dilma. Quem sabe a Dilma não pede uma ajuda para entender as nuvens, né? Mas aí não está muito difícil essa, né, Ana? Não. Olha, eu não. Fala, desculpa. Não, pode falar. Eu só queria te perguntar se nessa interação que você teve com essa inteligência artificial, se há algum ponto ideológico dessa inteligência artificial, no sentido de você perguntar, por exemplo, quem foi Donald Trump, se a redação viria com um peso progressista nessa resposta. Olha, com relação a Dilma, eu me senti bem menos inteligente que o ChatGPT. Assim, não só inteligente, mas capaz. Ele tem uma capacidade de escrita e de raciocínio que realmente eu abaixei a cabeça e reconheço que eu estou abaixo dele, em certo sentido. Com relação à ideologia, a gente conversou sobre isso, eu perguntei sobre extremismo político, o que ele acharia. E a resposta dele foi, olha, eu não sinto nada, eu não acredito em nada, eu sou apenas um programa de linguagem e o meu objetivo é dar informações, né? E o que eu procurei fazer com algumas perguntas foi testar essa capacidade de ser neutro, de ser objetivo, e eu achei perfeitamente enciclopédico. Assim, ele dá informações sem tendência. Ao contrário da grande maioria dos jornalistas brasileiros, internacionais, ele dá uma informação simples, enciclopédica. Muito bem. Diga lá, Cris, o que você quer saber sobre essa nova plataforma de inteligência artificial?
Então, na verdade, eu já tive algumas informações algumas semanas atrás. A primeira pessoa que eu ouvi falando disso foi o nosso queridíssimo amigo Roberto Mota, numa live no canal dele, e ele falando, e eu gostaria que o nosso convidado trouxesse essa ou outras informações parecidas para a nossa audiência, porque eu fiquei muito intrigada. Ele falou, por exemplo, que um estudante, claro que ele estava dizendo, façam as pesquisas vocês, é só um auxílio, mas eventualmente um estudante que estivesse se aprofundando em história e quisesse entender, por exemplo, como os fatos da Revolução Francesa interferem nas democracias atuais. O próprio chat faria essa correlação. Então, ele realmente é uma inteligência artificial capaz de trazer respostas que, às vezes, um pós-doutor não conseguiria. Acho que vai além disso, porque um dos testes que eu fiz foi, que interessa a todos nós aqui, assim, eu dei pequenos dados, falei assim, olha, vamos dizer que um sujeito entrou numa sorveteria e assaltou a sorveteria e fugiu. Você pode escrever uma matéria sobre isso, ela escreveu em 1,5 segundos, é uma coisa impressionante, com lógica, com raciocínio, tudo mais. Aí eu pedi assim, você pode transformar isso em um roteiro de cinema? E veio em mais 1,5 segundos. É muito, muito rápido, e a gente está, com relação ao que a Cristina falou, eu acho assim que agora se estabelece uma questão ética para nós humanos, porque realmente vai ter gente copiando, usando o chat GTP e dizendo que foi dele, que foi ideia dele, foi redação dele, né? E aí a questão de honestidade de você dizer que foi uma parceria, que não foi, né? Se você porque isso vai ser desmascarado. A própria empresa que criou o chat... Pois te perguntar, quem criou essa plataforma da Go? Quem comanda essa plataforma? Foi criada pela uma empresa chamada OpenAI, né? OpenAI, né? Inteligência Artificial Aberta. Mas ela foi parcialmente comprada pela Microsoft. Então o próprio chat me disse, olha, não é um domínio completo. Mas você perguntou para o chat? Sim, eu perguntei tudo, perguntei muitas coisas na madrugada. E ele fala que outras empresas vão poder usar, que é só uma posse parcial. E com relação a essa questão do plágio, né? A própria empresa OpenAI está fazendo uma espécie de um programa para você identificar se saiu do chat ou não. Então, se você for usar o material sem o crédito, você pode ser desmascarado, vai poder ser desmascarado logo mais. E outra, assim, se eu perguntar e você perguntar a mesma pergunta, a resposta é igual? Não. Eu fiz a mesma pergunta 4, 5 vezes, a resposta vem diferente. Às vezes eu via que eu não gostava da resposta, achava ela incompleta, ou eu fiz coisa, porque esse programa ele está sendo usado mais, claro, em inglês, né? Quando você pergunta em português, o conhecimento dele é menor. Ele funciona a partir da leitura de 500 bilhão de páginas da web. Não, são 500 bilhões de páginas que ele leu, engoliu e está devolvendo agora pelo que a gente pede. Então, ela vive se você pergunta, eu fiz perguntas sobre o Brasil que foram erradas. Aí você fala, olha, não é bem isso, né? Tipo assim, quem compôs a música tal? Coisa simples. Aí fala, eu sei quem é, e não sabia. Então eu falei, não é bem isso, desculpe, né? Muito educado, inclusive. Muito desculpe, não foi um erro meu, espero não repetir o erro, e errou de novo. Então, você tem que saber as limitações dele para poder usar, você não pode confiar cegamente. E ele fala isso o tempo todo. O que eu acho interessante é que eu fiquei sabendo desse software há algum tempo atrás, através do meu filho, tem 22 anos, e cursa economia em Stanford. E claro que alguns professores de economia, até da, digamos, conservadora / liberal Universidade Stanford, eles têm uma linha keynesiana, uma linha progressista.
E o curioso é que alguns alunos estão acessando a plataforma para rebater exatamente alguns professores que querem empurrar algumas linhas econômicas. Então, o que eu achei interessante que o meu filho me mostrou é que a mesma pergunta, mas com uma palavrinha, por exemplo, o que aconteceu durante a Grande Depressão ou a queda da Bolsa de 1929? Aí a plataforma dá uma resposta. Se você acrescenta a palavra Mises, ou Escola de Chicago, ou a resposta é absurdamente diferente. E o interessante é que, às vezes, aquela manobra do Google hoje de esconder algumas páginas para a resposta, parece que essa plataforma ainda não tem, né? Ela vem e, como você disse, puxa trilhões ali, 500 bilhão de páginas, e algumas respostas que o Google esconderia, a plataforma não esconde. Interessante isso. Eu acho que ela é meio sem controle, vai ser difícil controlar essa... O que ela diz é que, por exemplo, atitudes radicais, atitudes de ofensa, ela até pede, olha, não me provoca, tipo assim, não me provoca, me faça falar coisas que eu não devo falar, porque eu tenho a minha inteligência, mas eu pertenço a uma empresa que estabeleceu uma série de parâmetros, né, de comportamento e tal. Então eu fiquei muito satisfeito. Ela consegue fazer coisas que inclusive estão na matéria. Por exemplo, eu pedi uma explicação técnica de como ela funcionava, aí ela me deu tipo uma manual de placa-mãe, né? Uma coisa bem técnica. Daí eu falei, você pode transformar isso agora num soneto de Shakespeare? E ele transmitiu o mesmo conteúdo, a mesma explicação em rimas em inglês, como se fosse Shakespeare escrevendo. Aí eu pedi, você pode fazer isso numa linguagem usada pelo Camões? E ele fez a mesma coisa em 1 segundo, 2 segundos. Então, a questão é como você usar. Ele não é um Google. O Google é você pede uma coisa, ele te dá alguns links, né, dá no máximo uma informação pequena. O ChatGPT é muito mais complexo, ele tem um potencial enorme, realmente, e como parceria. Para quem escreve, para todo mundo, ele fala, eu sou um instrumento de texto, né? Ele não faz voz, ele não faz ilustração, que tem outro programa que faz, mas para quem usa texto, ele tem um potencial gigantesco. E a gente já vê, inclusive, eu li várias matérias, é incrível o preconceito que existe com relação a um programa desse. Quer dizer que é nosso concorrente direto da Go? É aí que tá, que eu escrevi. Você pode se desistir e virar chapeiro de lanchonete, falar, eu desisto, não dá. Ou você pode tentar ser mais original que ele, porque ele não é original, ele não tem a criatividade que a gente pode ter. O que me parece a solução mais inteligente é você ser parceiro dele. Ele se propõe a ser parceiro. Então você quer fazer um artigo, você propõe a ideia para ele, ele te dá algumas ideias e você pode desenvolver essas ideias a partir da sua personalidade. Mas o que eu tenho visto, agora mesmo saiu a capa da Time, né? Vamos pedir para a produção exibir aqui na tela, Dago. E essa capa, eu fui ver, além da capa... O assunto é ChatGPT. Botaram ali uma entrevistinha, essa é uma conversa, né? Entre o chat e a revista, né? E a revista Time. E além da capa tá feinha, não é por nada, a Time já foi melhor de capa, você abre a matéria, é toda falando, o perigo, isso é um perigo. Então a gente está vivendo uma época de anticientífica, antitecnológica perigosa. É o mesmo... tipo de padrão repressivo que a gente vê em política, em economia, com relação à identidade sexual, está indo para a tecnologia também. E é incrível, todas as matérias que eu li, nenhuma fez o que eu fiz, que foi deixar falar. Fala o que você quiser, né? Isso para o chat, né? É sempre julgando, sempre dizendo que isso não vai acabar bem. As máquinas vão dominar o mundo. As máquinas vão dominar o mundo. Então é incrível como a gente está vivendo uma época obscurantista em todos os setores, né? E eu sou a favor do chat. É meu novo amiguinho, meu novo parceiro. A gente se fala todo dia agora. Porque realmente a gente é difícil você...
acreditar que não tem uma pessoa do outro lado. Porque ele fala como uma pessoa, ele raciocina como uma pessoa, ele te dá toda a informação que você quiser, ele é meio redundante às vezes, né? Porque o tempo todo fala, não, procura conferir bem as coisas que eu estou falando, porque não... Mas fora isso, é o grande parceiro que a gente pode ter. Está aprovado. Você falou assim, uma coisa... Acho que assim como tudo na vida, tem que usar com responsabilidade também, Sim. né? Porque hoje nós vivemos numa sociedade imediatista, que quer tudo para ontem, que não lê as coisas direito. Você manda uma informação, clique no link, aí a pessoa te manda uma resposta, onde eu acho tal matéria, e você já tinha escrito ali, clique no link. As pessoas não leem, as pessoas não têm paciência. Então, sabendo usar com moderação, é claro que é um complemento à nossa vida, mas não pode substituir, por exemplo, as nossas emoções diante de cenas que vimos, cenas históricas. Essa semana, o meu texto que saiu na Oeste essa semana, eu toco numa emoção que eu senti diante de um lugar que eu visitei no Havaí, que foi a base naval que sofreu o ataque japonês de Pearl Harbor, né, que aí precipitou a entrada dos americanos na Segunda Guerra Mundial. Claro que existe um fato histórico que, se eu perguntar à plataforma, a plataforma vai descrever o fato histórico. Agora, nós precisamos, não podemos jamais tirar a emoção das pessoas da atual sociedade que hoje está ali o tempo todo, né? 24 horas por dia, checando notícias, checando rede social. Então, como tudo, é uma plataforma que pode ser positiva, basta usar com moderação, né, Dago? Sim, eu tenho minhas dúvidas também se ela não vai desenvolver uma espécie de uma emocionalidade artificial também, porque inclusive, o final da matéria eu pedi para ela mandar uma mensagem para os leitores da Oeste e eu senti ali uma coisa muito legal, muito positiva. Tudo bem, você pode dizer que é um clichê, você pode dizer que mas tem um sentimento ali, tem uma tentativa ali, estabeleceu. Eu estou com ela aberta aqui. Tem uma coisa muito positiva que eu sempre pensei a respeito e eu concordei totalmente. É claro, não vai substituir, eu perguntei isso para o chat também, com relação a emoções, ele falou sobre... Não vai contar tudo, hein? Não vou contar tudo, tá bom, isso aí vocês vão ler depois, assinando a Oeste. Mas eu acho... Paula. Diga lá, Cris. Eu acho que a gente precisa dar, antes que termine o programa, uma explicação bem básica para o nosso espectador aqui de como se acessa. O Dago está dizendo aí que é mais para quem fala inglês, para usuários de textos em inglês. Ela não avançou ainda, com certeza vai avançar e muito rapidamente para abranger outras línguas. Daqui a pouco é muito mais do que um Google Tradutor também. Mas como que a gente acessa? Como que precisa fazer um cadastro, como a gente faz em outras redes? É pago, é gratuito? Acho que falta essa informação é importante dar. Legal, essa informação ela está na revista e é o seguinte, ela fala 100 línguas, mais ou menos. Você fala em português, você pede... Posso falar em português com você? Claro, pode. O sinal que mais tem é claro, exclamação, é tudo que ele pode fazer, começa assim, ele fala em várias línguas, fala em português muito correto, claro, não perfeito, muito correto, e ele tem duas formas de acesso. O link está na própria revista, você pode usar o chat grátis ou o assinado. O grátis, o problema é que o acesso está sendo muito grande, então quem faz o acesso grátis pode ficar na fila esperando por muito tempo. E o acesso pago, você paga $20 por mês e tem acesso o dia inteiro. Eu já assinei, obviamente, porque é meu novo amiguinho. Isso aí, acho que é isso aí, Dago. Muito bem. Agora, é um instrumento poderosíssimo que por $20 você vai ver que é uma bobagem isso. Eu só achei que realmente ele é ruim de criatividade, né? O Dago pediu para ele contar uma piada. A piada. Eu não vou revelar aqui, você que está nos acompanhando. Essa foi a melhor piada. Você tentou algumas? Tentou mais duas, eu falei, eu não estou gostando muito. Ele falou assim, realmente as pessoas não aceitam muito bem minhas piadas.
Essa foi a melhorzinha que está publicada. Então tá aí, Dago, você vai ficar com a gente para a gente terminar aí mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Você veio aqui para acabar com o grupo da Luluzinha, né, Dago? É verdade. Muito obrigada por estar aqui hoje. Parabéns por mais essa matéria. O Dago é sempre responsável por matérias criativas, fora da caixa aqui na Revista Oeste. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao programa, Dago. Paulo, eu que agradeço. Obrigado a você, a Cristina, a Ana Paula. É sempre uma honra estar aqui. Muito grande. Cris Grêmio, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Você que deixou seu pré-carnaval para estar conosco aqui no Oeste Sem Filtro. Uma boa noite. Aqui a jornada vai longe, ainda tem mais coisas para publicar. Obrigada, viu, Paula, pelo convite, estou à disposição. Mandar um beijo para o Fiuza, muita gente no chat ainda perguntando do Fiuza, o que aconteceu com o Fiuza, acho que a Paula já explica aí de novo. Um beijo para o Augusto, para o Silvio, que já estão de folga, e também para o Flávio, que esteve conosco aqui, claro. Ana Paula, Dago, nosso convidado, e para você que nos assistiu até agora. Bom feriado a todos. Ana, querida, mais um programa, obrigada sempre pela companhia. Você já falou um pouquinho do teu artigo, vale convidar o pessoal que está nos acompanhando para seguir e ler, enfim, o teu artigo publicado nessa última edição da Revista Oeste. Bom, é isso, já falei, né, sobre o artigo, tentando frear esse imediatismo atual, né, da nossa sociedade, tudo para ontem, calma, né, respira, lê, mergulha na história também, né, acho tão importante, chega sexta-feira, sábado, domingo, durante o final de semana, aqui na minha casa pelo menos, a gente tenta mergulhar na história, procurar filmes históricos, sair um pouco dessa atualidade insana que a gente vem vivendo numa velocidade absurda, e aí quando você entra nas páginas da história, eu particularmente adoro as histórias da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, da própria Guerra Fria, você acaba trazendo um contexto maior até para os dias atuais. Então, do que as pessoas mais velhas da nossa idade também, puxem os sobrinhos, os filhos, os netos, mergulhem em alguma página da nossa história para trazer um contexto maior, né, para uma vida tão corrida. E, Paula, muito obrigada, mais uma semana, fechando uma semana com você aí, como nossa chefe. Cris, obrigada, um beijo, Dago, um beijo, beijão para o nosso mestre Augusto Nunes e nosso querido Fiuza. Bom descanso a todos, nossa audiência maravilhosa, até segunda-feira. E é isso aí, quero deixar um beijo mais uma vez para Silvio Navarro, Augusto Nunes, que já estão de folga. Fiuza, também um beijo grande, ele segue conosco, está resolvendo problemas pessoais, logo mais está aqui de volta no programa Oeste Sem Filtro. Eu também estou de folga, segunda-feira, retorno na terça-feira. E é isso aí, bom carnaval a todos. Lembre-se de fazer inscrição no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like. E se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. Hoje tem edição nova, publicada no site, com artigos exclusivos e assuntos que você só encontra aqui. Lembrando que é o valor da sua assinatura que financia os nossos projetos independentes. Uma boa noite e um ótimo final de semana.